Boa noite, querido irmão, querida irmã. Neste momento sagrado do anoitecer, quando o céu se tinge de estrelas e o mundo finalmente silencia, nos reunimos em oração para terminar o dia com Deus. Sei que você carrega no coração o peso das lutas vividas, as palavras que ficaram presas na garganta, as decisões que ainda precisam de resposta. Hoje, quero te convidar a um encontro profundo com aquele que jamais dorme, que vela por nós mesmos quando fechamos os olhos. Esta oração vespertina é mais que palavras ao vento, é um abraço celestial. É o momento de entregar suas preocupações a Deus e receber em troca a paz que excede todo o entendimento. Aqui, neste instante de comunhão, vamos experimentar juntos o descanso verdadeiro, aquele que só vem quando confiamos nossa noite aos cuidados do Pai. Escreva nos comentários "Descanso em Deus" e permaneça conosco até o final, porque algo poderoso está prestes a acontecer em sua vida. Prepare seu coração, silencie as vozes que te perturbam e permita que esta oração, antes de dormir, transforme completamente a forma como você encerra cada dia. Esta noite será diferente, porque juntos vamos experimentar a presença consoladora daquele que prometeu nos dar paz. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Oremos. Senhor, nesta noite nos aproximamos de Ti com corações gratos e almas cansadas. Sabemos que percorremos caminhos árduos durante o dia. Enfrentamos batalhas que ninguém viu. Lutamos contra pensamentos que tentaram roubar nossa paz. Agora, ao cair da noite, desejamos entregar tudo nas Tuas mãos poderosas. Queremos terminar o dia com Deus, confiando que o Senhor transformará cada angústia em descanso, cada dúvida em certeza. Reconhecemos que sem Tua presença, nossas noites são vazias e nosso sono inquieto. Por isso te buscamos agora, clamando pela Tua paz, que acalma tempestades, e pela Tua fé, que sustenta almas. Concede-nos, Pai amado, uma noite tranquila, sob a sombra de Tuas asas protetoras. Ensina-nos a soltar o controle das coisas que não podemos mudar e a confiar plenamente em Teu amor. Faze desta oração vespertina um momento de renovação profunda para cada um de nós. Pai Celestial, protege nossos filhos enquanto dormem esta noite. Coloca Teus anjos ao redor de suas camas. Livra seus sonhos de pesadelos. Guarda suas mentes de medos. Derrama sobre eles a Tua bênção especial, aquela que os prepara para enfrentar o novo dia com coragem e alegria. Fortalece os vínculos de amor em nossas famílias. Traz cura onde há distância emocional. Restaura conversas que foram interrompidas por mágoas. Envolve nossos lares com Tua presença santa, expulsa toda discórdia e planta sementes de harmonia. Abençoa os pais que se deitam cansados, mas não desistem de amar, as mães que carregam preocupações silenciosas sobre seus ombros. Concede descanso aos que cuidam de bebês durante a madrugada. Renova as forças dos que acordam várias vezes para atender necessidades. Traz paz aos lares onde há tensão, onde as palavras ainda estão presas na garganta, esperando o momento certo para serem ditas. Faze de cada casa um santuário de amor e compreensão. Senhor, nesta oração antes de dormir, pedimos pelo descanso físico e emocional de todos nós. Toca com Teu poder os corpos cansados. Alivia as dores que insistem em permanecer. Cura as enfermidades que roubam o sono.
Derrama teu bálsamo celestial sobre aqueles que enfrentam doenças crônicas, que lidam com limitações diárias, que lutam contra o cansaço que parece não ter fim. Renova as células, fortalece o sistema imunológico, traz saúde plena a cada órgão do nosso corpo. Liberta-nos das insônias que nos mantêm acordados contando horas, das ansiedades que transformam a noite em campo de batalha mental. Concede-nos um sono profundo, reparador, aquele que nos prepara para enfrentar as demandas do novo dia. Visita os que estão em hospitais neste momento, os que passam a noite em salas de espera, os que vigiam ao lado de entes queridos doentes. Traz consolo, esperança e a certeza de que o Senhor está presente mesmo nos momentos mais difíceis da jornada. Abençoa, Pai amado, nosso trabalho e todas as responsabilidades que carregamos. Concede sabedoria aos que precisam tomar decisões importantes amanhã, clareza mental aos que enfrentarão reuniões desafiadoras, criatividade aos que buscam soluções para problemas complexos. Protege os que trabalharão durante a madrugada, médicos, enfermeiros, seguranças, motoristas, todos aqueles cujo serviço não conhece o descanso noturno. Guarda-os com tua mão poderosa, mantém-nos alertas, livres de acidentes e perigos. Para os desempregados que se deitam com o peso da incerteza no coração, abre portas inesperadas, gera oportunidades onde parece não haver caminho. Derrama tua provisão sobre os lares onde falta o essencial. Multiplica recursos, surpreende com respostas que só tu podes dar. Ensina-nos que ao entregar nossas preocupações a Deus, liberamos espaço para que tua providência opere de maneiras extraordinárias em nossa vida. Faze-nos confiar mais em teu sustento que em nossos próprios esforços. Senhor Jesus, nesta noite pedimos pela cura interior de tantos corações feridos. Toca aqueles que carregam traumas do passado, memórias que insistem em voltar quando a noite cai e o silêncio amplifica as vozes internas. Liberta das culpas que paralisam, dos arrependimentos que roubam a paz, das vergonhas que impedem o recomeço. Cicatriza feridas emocionais, abertas por rejeições, traições, abandonos. Restaura a dignidade dos que se sentem diminuídos. Renova a esperança dos que perderam a vontade de sonhar. Visita os que choram escondidos debaixo dos lençóis, os que fingem força durante o dia, mas desmoronam quando estão sozinhos. Enxuga cada lágrima, acolhe cada suspiro de dor, transforma cada noite de angústia em manhã de alegria. Concede-nos a graça de perdoar, a nós mesmos e aos outros, liberando assim o peso que temos carregado desnecessariamente. Ensina-nos que tua misericórdia se renova todas as manhãs, conforme está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 ao 23. Pai de amor, derrama tua paz sobre as mentes agitadas nesta noite. Acalma os pensamentos que giram em círculos sem encontrar descanso, as preocupações que se multiplicam quando tentamos dormir. Silencia as vozes de dúvida, medo e insegurança que sussurram mentiras aos nossos ouvidos. Enche nossa mente com tua verdade, com promessas que nos sustentam, com a certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Protege-nos dos ataques do inimigo que aproveitam os momentos de vulnerabilidade para plantar sementes de desespero. Fortalece nossa fé para que possamos descansar confiantes, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe de nossa vida. Liberta os que lutam contra pensamentos obsessivos, ansiedades paralisantes, medos irracionais. Traz equilíbrio emocional aos que sofrem com transtornos mentais, depressão, pânico. Lembra-nos das palavras do Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Senhor, abençoa os relacionamentos que vivemos.
Restaura casamentos que passam por crises. Casais que se deitam de costas um para o outro, distantes mesmo compartilhando a mesma cama. Derrama amor renovado, desejo de recomeçar, humildade para pedir perdão e graça para conceder perdão. Traz cura às amizades rompidas, às famílias divididas por conflitos antigos, aos vínculos destruídos por mal-entendidos. Concede-nos sabedoria para compreender que o orgulho é inimigo da paz e que o amor verdadeiro exige renúncia ao desejo de sempre ter razão. Visita os solitários nesta noite, aqueles que dormem sozinhos, desejando ter alguém com quem compartilhar a vida. Preenche o vazio com tua presença, consola os corações que anseiam por companhia, prepara encontros divinos no tempo certo. Protege os que vivem relacionamentos à distância. Mantém a chama do amor acesa, apesar dos quilômetros que separam. Fortalece a fidelidade, a confiança, o compromisso de permanecer mesmo quando fica difícil. Pai Celestial, pedimos proteção durante esta noite. Guarda nossas casas de todo mal, de invasões, de acidentes, de qualquer perigo que possa nos ameaçar. Coloca teus anjos acampados ao nosso redor, conforme a promessa do Salmo capítulo 91. Protege-nos de doenças que circulam, de vírus, bactérias, de qualquer enfermidade que tente atacar nosso corpo enquanto dormimos. Livra-nos de pesadelos, de ataques espirituais, de opressões que tentam roubar o descanso que o Senhor nos concede. Vigia os que viajam nesta noite, os que estão longe de casa, em hotéis, estradas, outros países. Guarda cada passo, cada trajeto, cada movimento. Traz-nos de volta aos nossos lares com segurança. Abençoa os que dormem em situações de vulnerabilidade. Moradores de rua, refugiados, pessoas em zonas de conflito. Estende tua mão protetora sobre os mais frágeis, os que não têm onde repousar a cabeça com segurança. Sê o abrigo dos desamparados, a fortaleza dos indefesos, o refúgio dos que clamam por socorro. Senhor, nesta oração vespertina, intercedemos pelos idosos. Concede-lhes um sono tranquilo, livre de dores que os mantém acordados durante a madrugada. Alivia as aflições do corpo envelhecido, as limitações que frustram, a solidão que aperta o coração. Visita aqueles que vivem em asilos, longe da família, desejando o abraço de filhos e netos. Consola os que perderam companheiros de vida e agora enfrentam a noite sozinhos pela primeira vez em décadas. Renova as forças dos que cuidam de idosos com amor e dedicação. Filhos que inverteram papéis e agora acalentam quem um dia os acalentou. Concede paciência, ternura, sabedoria para lidar com as demandas do cuidado diário. Abençoa os que se deitam com memórias de uma vida inteira, com histórias guardadas no coração. Honra cada ano vivido, cada batalha vencida, cada testemunho de fidelidade. Prepara-os para acordar amanhã com gratidão por mais um dia de vida. Pai amado, derrama tua bênção sobre as crianças e jovens. Protege a inocência dos pequenos. Guarda seus sonhos de medos que tentam se infiltrar. Fortalece os adolescentes que enfrentam pressões diárias nas escolas, nas redes sociais, nos grupos de amigos. Concede-lhes discernimento para escolher o caminho certo, coragem para resistir às tentações, sabedoria para discernir entre vozes que edificam e vozes que destroem. Livra-os de vícios que escravizam, de vícios que começam como diversão e terminam em prisão. Protege-os de influências negativas, de amizades tóxicas, de conteúdos que corrompem mentes inocentes. Coloca em seus caminhos mentores sábios, exemplos dignos de serem seguidos, adultos que os orientem com amor e verdade. Desperta neles o desejo de buscar o Senhor desde cedo, de construir uma vida de fé sólida, de fazer diferença no mundo. Prepara-os para serem a geração que transforma a sociedade com amor e justiça.
Senhor Jesus, visitamos nesta noite os que estão em hospitais, clínicas, UTIs. Toca com teu poder de cura cada leito de dor, cada corpo que luta pela sobrevivência, cada família que ora do lado de fora esperando notícias. Derrama tua misericórdia sobre os que passarão por cirurgias amanhã, sobre os que aguardam resultados de exames, sobre os que enfrentam tratamentos difíceis. Fortalece os profissionais da saúde que trabalham incansavelmente, médicos, enfermeiros, técnicos, concede-lhes sabedoria, precisão, compaixão. Renova suas energias apesar dos turnos exaustivos. Consola as famílias que vigiam ao lado de entes queridos, esperando milagres. Renova a esperança onde ela parece se esvair, acende a fé onde a dúvida tenta se instalar. Realiza curas impossíveis aos olhos humanos, mas perfeitamente possíveis para o Senhor. Lembra-nos que o mesmo poder que ressuscitou Lázaro ainda opera hoje em nossa geração. Pai de toda graça, abençoa os que se deitam esta noite carregando preocupações financeiras, aqueles que não sabem como pagarão as contas do próximo mês, que enfrentam dívidas que parecem sem solução, que perderam empregos ou negócios. Abre caminhos onde não há saída visível, gera oportunidades inesperadas, multiplica recursos de maneiras sobrenaturais. Ensina-nos a confiar mais em tua provisão que em nossos próprios esforços, a descansar sabendo que o Senhor cuida até dos pássaros do céu e das flores do campo. Quanto mais de nós, seus filhos amados. Concede sabedoria para administrar com prudência o que temos, generosidade para compartilhar mesmo na escassez, fé para crer em milagres de provisão. Livra-nos da ansiedade que rouba o sono e da preocupação que paralisa. Faze-nos lembrar que amanhã terá suas próprias preocupações, conforme ensinou Jesus em Mateus, capítulo 6, versículos 31 ao 34. Dormiremos em paz, confiando que o Senhor já preparou as respostas para nossas necessidades do novo dia. Senhor, nesta hora silenciosa da noite, pedimos por todos os que choram escondidos, aqueles cujas lágrimas ninguém vê, cujas dores ninguém conhece, cujos gritos ficam presos na garganta. Visitas os corações partidos por perdas recentes, mortes que deixaram vazios impossíveis de preencher. Ausências que doem mais à noite quando o silêncio amplifica a saudade. Consola os enlutados com tua presença que não precisa de palavras para confortar. Abraça os que perderam filhos, cônjuges, pais, amigos queridos. Transforma a dor em testemunho de amor, a saudade em gratidão pelas memórias compartilhadas. Ensina-nos que a morte não tem a última palavra para aqueles que creem em ti. Renova a esperança do reencontro eterno. Fortalece a fé de que os que dormem no Senhor apenas aguardam o despertar na eternidade. Acalma os corações aflitos com a certeza de tua presença constante mesmo no vale mais escuro. Pai amado, abençoa os que trabalham esta noite enquanto outros dormem. Motoristas que cruzam estradas escuras, vigilantes que protegem propriedades, operadores de centrais telefônicas, trabalhadores de fábricas em turnos noturnos. Protege cada um deles com teus anjos, guarda-os de acidentes, de assaltos, de qualquer mal. Renova suas forças apesar do cansaço natural que o corpo sente quando deveria estar descansando. Abençoa suas famílias que dormem sem eles em casa, esperando o retorno seguro. Concede-lhes saúde para suportar os horários invertidos, equilíbrio para manter uma vida familiar saudável apesar das demandas do trabalho. Valoriza cada esforço silencioso, cada sacrifício feito para garantir o sustento do lar. Multiplica as oportunidades de descanso nos intervalos, traz paz mesmo em ambientes agitados. Prepara-os para quando finalmente puderem repousar, concedendo-lhes um sono profundo e reparador. Senhor Jesus,
Intercedemos pelos que lutam contra vícios e dependências, aqueles que se deitam prometendo a si mesmos que amanhã será diferente, mas acordam repetindo os mesmos padrões destrutivos. Liberta os cativos do álcool, das drogas, dos remédios controlados, dos comportamentos compulsivos. Quebra cadeias invisíveis que prendem há anos, rompe ciclos viciosos que passam de geração em geração. Toca com teu poder libertador cada mente escravizada, cada vontade enfraquecida, cada coração que deseja mudar, mas não encontra forças. Levanta comunidades de apoio, coloca no caminho dessas pessoas aqueles que já venceram batalhas semelhantes e podem oferecer esperança. Renova o desejo de viver com dignidade, restaura sonhos enterrados pela vergonha, desperta vocações esquecidas nas névoas da dependência. Lembra-nos que nenhuma situação está além da tua capacidade de transformar. Nenhuma pessoa está perdida demais para ser alcançada pelo teu amor. Pai Celestial, derrama tua paz sobre os que enfrentam conflitos nesta noite. Brigas que aconteceram durante o dia e deixaram feridas abertas, discussões que terminaram sem resolução, palavras duras que foram ditas e não podem ser recolhidas. Abençoa os casais que se deitam sem se falar, guardando mágoas que envenenam o amor. Concede humildade para dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Sabedoria para escolher as palavras certas no momento certo. Suaviza corações endurecidos pelo orgulho. Derrete resistências construídas por feridas antigas. Ensina-nos que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 26. Traz cura aos relacionamentos fraturados antes que as rachaduras se tornem abismos intransponíveis. Restaura o diálogo, onde há apenas silêncio pesado. Planta sementes de compreensão, onde cresceu o julgamento. Faze de nossas casas lugares de perdão, não de acusações eternas. Senhor, nesta oração antes de dormir, pedimos pelas grávidas que se deitam com sonhos e expectativas sobre o novo ser que cresce em seus ventres. Protege cada gravidez com teu cuidado especial. Guarda o desenvolvimento perfeito de cada bebê, livra de complicações e riscos, fortalece os corpos das futuras mães, prepara-os para o momento do parto, concede-lhes saúde plena durante toda a gestação. Acalma as ansiedades naturais desse período, as preocupações sobre o futuro, os medos do desconhecido. Abençoa os casais que aguardam a chegada de filhos com esperança misturada com nervosismo. Prepara lares para receber essas novas vidas com amor e estrutura adequada. Consola aquelas que já perderam bebês e agora enfrentam novas gestações com o coração partido entre esperança e medo. Renova a fé de que o Senhor é autor da vida e guarda cada criança com ternura divina. Desperta pais e mães para a responsabilidade sagrada de educar vidas para teu reino. Pai amado, abençoa os estudantes que se preparam para provas, exames importantes, decisões de carreira, aqueles que se deitam com a cabeça cheia de informações que precisam reter, fórmulas que precisam memorizar, conceitos que precisam compreender. Concede-lhes descanso adequado para que o cérebro processe o aprendizado, memória aguçada para recordar quando for necessário, clareza mental durante as avaliações. Livra-os da ansiedade paralisante que rouba a capacidade de raciocinar, do medo do fracasso que se torna profecia autorrealizável. Fortalece os que enfrentam dificuldades de aprendizagem, os que lutam contra inseguranças acadêmicas, os que se comparam constantemente com colegas mais bem-sucedidos. Lembra-os de que o valor de uma pessoa não se mede por notas ou aprovações, mas pelo caráter formado e pelo potencial desenvolvido. Abre portas de oportunidades conforme os talentos únicos de cada um, não segundo padrões uniformes que desconsideram individualidades.
Senhor Jesus, visitamos os que estão presos, literalmente atrás de grades ou aprisionados por circunstâncias que limitam a liberdade. Alcança com teu amor aqueles que cometeram erros e agora pagam consequências, mas ainda carregam esperança de recomeço. Liberta interiormente os que estão fisicamente confinados. Transforma prisões em lugares de reflexão e arrependimento genuíno. Protege os inocentes injustamente encarcerados, os que aguardam julgamento, os que foram vítimas de sistemas falhos. Levanta advogados comprometidos com a justiça, juízes sábios que discernem com equidade, autoridades que tratam prisioneiros com dignidade humana. Consola famílias que sofrem com a ausência de entes queridos presos, crianças que crescem sem a presença de pais encarcerados. Prepara processos de reintegração social para aqueles que em breve recuperarão a liberdade. Desperta vocações para ministérios prisionais. Levanta pessoas dispostas a levar esperança onde parece não haver futuro. Pai de misericórdia, derrama tua bênção sobre os profissionais da educação, que se deitam pensando nos desafios de suas salas de aula. Professores que carregam preocupações sobre alunos difíceis, que lutam contra a desvalorização profissional, que investem recursos próprios para compensar deficiências do sistema, renova suas forças, apesar do cansaço acumulado, reacende a paixão que um dia os levou a escolher ensinar. Concede-lhes criatividade para alcançar mentes distraídas, paciência para lidar com comportamentos desafiadores, sabedoria para identificar potenciais escondidos. Protege-os do desânimo que vem quando parecem não fazer diferença, da frustração diante de resultados que demoram a aparecer. Lembra-os de que cada semente plantada germinará no tempo certo. Cada palavra de encorajamento deixará marcas eternas. Valoriza o trabalho silencioso de moldar gerações, de acender chamas de curiosidade, de abrir horizontes antes inimagináveis. Senhor, abençoa os que vivem relacionamentos abusivos e se deitam com medo do próximo dia. Aqueles que sofrem violência doméstica, física, emocional, psicológica, mas não encontram forças ou meios para sair. Liberta os cativos dessas prisões invisíveis, rompe cadeias de manipulação e controle, quebra ciclos de abuso que se repetem há gerações. Concede coragem aos que precisam partir, sabedoria para planejar saídas seguras, recursos para recomeçar em outros lugares. Levanta redes de apoio, amigos, familiares, instituições, dispostas a acolher sem julgamento. Protege crianças que testemunham violência e crescem acreditando que isso é normal, perpetuando padrões destrutivos. Transforma agressores pelo poder do teu espírito. Traz cura às raízes de ira e crueldade. Restaura capacidades de amar com respeito e ternura. Desperta autoridades para a gravidade desses crimes. Fortalece leis de proteção. Acelera processos de justiça. Pai Celestial, intercedemos pelos que enfrentam doenças mentais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, tantas outras condições que roubam a paz. Toca com teu poder de cura cada mente atormentada, cada cérebro cujos neurotransmissores não funcionam adequadamente. Livra-os dos estigmas sociais que impedem buscar ajuda, das vergonhas que fazem esconder sintomas, dos julgamentos que transformam doença em fraqueza moral. Levanta profissionais capacitados e compassivos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, que tratam com excelência técnica e sensibilidade humana. Abençoa tratamentos medicamentosos, sessões terapêuticas, internações quando necessárias. Fortalece familiares que acompanham essas jornadas difíceis, que às vezes não entendem, mas escolhem amar mesmo assim. Renova esperanças de dias melhores, de equilíbrios possíveis, de vidas plenas apesar das limitações. Lembra-nos que o Senhor está perto dos quebrantados de coração, conforme o Salmo
capítulo 34, versículo 18. Senhor Jesus, abençoa os empreendedores que se deitam pensando em negócios, preocupados com fluxos de caixa, planejando estratégias para sobreviver em mercados competitivos. Aqueles que arriscaram tudo para realizar sonhos, que investiram economias em projetos, que assumiram responsabilidades por funcionários e suas famílias. Concede-lhes sabedoria para decisões estratégicas, criatividade para inovar em tempos difíceis, coragem para persistir quando querem desistir. Multiplica recursos investidos, abre portas de oportunidades, conecta-os com parceiros e clientes certos, protege de armadilhas fiscais, de má gestão, de sociedades tóxicas. Ensina-os a equilibrar ambição saudável com contentamento, busca por crescimento com responsabilidade social. Abençoa pequenos negócios que sustentam famílias, startups que tentam mudar o mundo, empresas tradicionais que resistem a crises. Prospera o trabalho de suas mãos com integridade e propósito além do lucro. Pai amado, derrama tua bênção sobre os que ministram tua palavra, pastores, missionários, líderes espirituais. Aqueles que carregam o peso de cuidar de ovelhas, de interceder por congregações inteiras, de pregar verdades em tempos de relativismo. Renova suas forças apesar das demandas incessantes, protege-os do esgotamento ministerial, guarda-os de tentações específicas ao ministério. Fortalece suas famílias, que às vezes se sentem negligenciadas por ministérios que consomem todo o tempo. Concede-lhes revelação fresca das Escrituras, unção renovada para proclamar, autoridade espiritual para confrontar trevas. Livra-os de desânimos quando resultados demoram, de críticas injustas, de solidão que vem com posições de liderança. Levanta intercessores fiéis que sustentem esses servos em oração constante. Prospera os ministérios que fielmente pregam a verdade, que cuidam de pobres e oprimidos, que fazem diferença em comunidades. Prepara a próxima geração de líderes que darão continuidade à obra do reino. Senhor, nesta noite abençoa os que vivem sob perseguição religiosa em diferentes partes do mundo. Irmãos e irmãs que arriscam vidas para se reunir em oração, que escondem Bíblias de autoridades hostis, que enfrentam prisões e torturas por não negarem o nome de Jesus. Fortalece-os com a mesma coragem dos mártires antigos, sustenta-os com fé inabalável, apesar das ameaças. Protege reuniões secretas, esconde da vista de perseguidores, confunde planos de inimigos. Consola famílias que perderam entes queridos por causa da fé, crianças órfãs de pais martirizados. Levanta defensores de liberdade religiosa, pressiona governos opressores através da opinião internacional. Transforma corações de perseguidores, assim como transformaste Saulo em Paulo. Apressas o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 10 ao 11. Pai Celestial, pedimos pelos que vivem em zonas de guerra e conflito, crianças que adormecem ao som de explosões, famílias que se abrigam em porões tentando sobreviver, populações inteiras deslocadas de suas terras. Estende tua mão protetora sobre os inocentes apanhados em guerras que não escolheram, sobre refugiados que caminham quilômetros em busca de segurança. Levanta pacificadores, negociadores sábios, líderes comprometidos com diálogo em vez de violência. Abençoa organizações humanitárias que levam socorro às zonas de conflito, médicos que operam sob bombardeios, voluntários que arriscam vidas para salvar outras. Apressas processos de paz, desarmas corações cheios de ódio, curas feridas históricas entre povos, consola os que perderam tudo, casas, famílias, dignidade, e agora tentam reconstruir a partir de destroços.
Renova esperanças de dias melhores, de reconciliações possíveis, de futuros onde filhos não herdarão ódios de pais. Senhor Jesus, abençoa os que trabalham em missões sociais, abrigos, creches comunitárias, projetos de inclusão. Aqueles que servem populações vulneráveis com amor prático, que transformam vidas através de gestos simples de dignidade. Multiplica recursos sempre escassos, levanta doadores generosos, conecta necessidades com provisões. Renova forças de voluntários cansados, protege-os de frustrações quando resultados demoram. Abençoa cada prato de comida servido, cada criança alfabetizada, cada idoso visitado, cada morador de rua acolhido. Transforma comunidades através dessas sementes de amor plantadas diariamente. Desperta governos para responsabilidades sociais. Pressiona políticas públicas que realmente atendam os mais frágeis. Levanta a próxima geração de transformadores sociais, pessoas que enxergam Cristo no rosto de cada necessitado. Lembra-nos que quando servimos os pequeninos, servimos ao próprio Jesus, conforme Mateus, capítulo 25, versículo 40. Pai amado, derrama tua paz sobre os que enfrentam processos judiciais, aqueles que aguardam sentenças, que lutam por justiça em casos que se arrastam por anos. Concede sabedoria a advogados que defendem causas justas, integridade a juízes que decidem destinos, honestidade a testemunhas. Protege os inocentes de condenações injustas, livra os oprimidos de mãos de opressores, revela verdades escondidas. Abençoa os que buscam justiça em casos de corrupção, violência, fraudes. Acelera processos que beneficiam os vulneráveis. Pune com equidade os que abusam de poder. Consola os que esperam há anos por resoluções. Famílias que dependem de decisões judiciais para reconstruir vidas. Levanta advogados cristãos comprometidos com justiça além de lucros. Profissionais do direito que usam conhecimentos para defender os fracos. Transforma sistemas judiciais corrompidos, renova estruturas que perpetuam desigualdades. Apressas o dia em que a justiça verdadeira prevalecerá sobre a terra. Senhor, nesta oração vespertina, abençoa os que cuidam de pessoas com necessidades especiais, filhos, cônjuges, pais. Aqueles cuja rotina de cuidados nunca termina, que se deitam cansados, sabendo que amanhã recomeça o ciclo exaustivo. Renova forças sobrenaturais a esses guerreiros silenciosos, concede paciência inesgotável, amor que não se cansa, multiplica recursos para terapias caras, tratamentos prolongados, equipamentos especializados. Levanta redes de apoio que compartilhem responsabilidades, comunidades que abracem sem julgamentos. Protege da solidão que vem quando amigos se afastam por não saberem como ajudar, do cansaço que acumula sem períodos adequados de descanso. Abençoa cada pequena vitória, palavras ditas pela primeira vez, passos dados com dificuldade, sorrisos raros mas preciosos. Lembra-os que o amor demonstrado dia após dia é adoração genuína, serviço sagrado aos olhos do Senhor. Prepara lugares especiais no céu para esses santos anônimos que amam incondicionalmente. Pai Celestial, pedimos pelos que enfrentam perdas financeiras, falências, dívidas impagáveis, penhoras de bens, aqueles que investiram tudo e perderam, que confiaram em pessoas erradas, que foram vítimas de crises econômicas. Restaura o que foi perdido de maneiras sobrenaturais. Multiplica o pouco que restou, abre portas inesperadas de provisão, concede sabedoria para recomeçar com lições aprendidas, humildade para aceitar ajuda quando necessário, esperança de que dias melhores virão. Livra-os da vergonha que paralisa, do orgulho que impede pedir socorro, do desespero que gera decisões precipitadas.
levanta pessoas dispostas a emprestar sem juros abusivos, oportunidades de trabalho compatíveis com necessidades urgentes. Protege famílias de divisões causadas por pressões financeiras, casamentos de rupturas provocadas por culpas mútuas. Ensina-nos que o valor de uma pessoa nunca se mede por saldos bancários ou posses materiais. Lembra-nos que o Senhor sustenta todas as coisas e conhece cada necessidade antes mesmo de pedirmos. Senhor Jesus, abençoa os que sofrem com doenças raras, condições médicas pouco conhecidas, diagnósticos que confundem especialistas, aqueles que peregrinam entre consultórios buscando respostas, que enfrentam tratamentos experimentais, que lidam com sintomas que a medicina ainda não compreende totalmente. Concede-lhes paciência em jornadas longas rumo a diagnósticos, esperança quando protocolos falham, fé quando médicos admitem não saber o que fazer. Levanta pesquisadores dedicados a estudar essas condições, cientifistas que buscam curas para doenças negligenciadas, profissionais que tratam cada caso raro com atenção individualizada. Multiplica recursos para pesquisas médicas, acelera descobertas de novos tratamentos, apressa aprovações de medicamentos eficazes, conecta pacientes em comunidades de apoio mútuo, grupos onde experiências são compartilhadas e esperanças renovadas. Realiza curas milagrosas que a ciência não explica, mas o céu testemunha. Lembra-nos que nada é impossível para o Senhor, conforme Lucas capítulo 1, versículo 37. Pai amado, derrama tua bênção sobre artistas cristãos, músicos, escritores, pintores, atores, aqueles que usam dons criativos para glorificar teu nome, que enfrentam pressões de indústrias seculares, mas permanecem fiéis a convicções. Protege-os de compromissos que diluem mensagens, de tentações de fama que desviam propósitos, de críticas de irmãos que não compreendem chamados artísticos. Abre portas em mercados fechados, conecta-os com produtores e empresários cristãos, multiplica plataformas para mensagens redentoras, abençoa canções que curam feridas, livros que transformam mentes, filmes que inspiram gerações, obras de arte que revelam beleza do Criador. Renova a inspiração quando bloqueios criativos ameaçam, sustenta-os financeiramente enquanto desenvolvem projetos. Levanta mecenas modernos que invistam em arte redentora. Públicos famintos por conteúdos que nutrem almas. Desperta vocações artísticas adormecidas em jovens talentos. Prepara a próxima geração de comunicadores do Evangelho através das artes. Senhor, nesta noite abençoa os que trabalham em áreas de tecnologia e inovação. Desenvolvedores de software, engenheiros, cientistas, pesquisadores que moldam o futuro através de descobertas. Concede-lhes sabedoria para usar conhecimentos em benefício da humanidade, integridade para resistir a tentações de lucros antiéticos, visão para antever consequências de inovações. Protege-os de burnout em indústrias que glorificam trabalho incessante, de pressões por resultados que comprometem qualidades, de ambientes tóxicos que normalizam abusos. Levanta cristãos em posições de influência tecnológica, profissionais que levam valores do reino para laboratórios e startups. Abençoa pesquisas que curam doenças, tecnologias que aumentam acessibilidades, inovações que reduzem desigualdades. Freia desenvolvimentos que ameaçam dignidades humanas, usos de inteligência artificial que desvalorizam pessoas. Desperta consciências sobre responsabilidades éticas, pressiona regulações que protejam vulneráveis. Prepara essa geração tecnológica para servir antes de lucrar. Pai Celestial, encerramos esta oração vespertina com gratidão profunda.
Obrigado por nos sustentar durante mais um dia, por renovar misericórdias a cada manhã, por nunca desistir de nós, apesar de falhas repetidas. Reconhecemos que chegamos ao fim deste dia apenas porque Tua graça nos carregou, Teu amor nos sustentou, Tua paciência nos suportou. Perdoa onde falhamos, restaura onde quebramos, renova onde nos desgastamos. Prepara-nos para o amanhã com esperanças renovadas, forças restauradas, fé fortalecida. Concede-nos um sono profundo e reparador, livre de pesadelos e ansiedades. Guarda nossas famílias durante as horas silenciosas da madrugada. Protege nossos lares com Teus anjos. Desperta-nos amanhã com gratidão por novo dia de oportunidades, novo capítulo de Tua história em nossas vidas. Ajuda-nos a viver cada dia como se fosse o último, mas planejar como se fôssemos viver 100 anos. Ensina-nos o equilíbrio entre urgência e paciência, entre ação e descanso, entre fé e obras. Acompanha-nos em sonhos esta noite. Fala-nos através de revelações. Prepara-nos para os desafios e alegrias do novo amanhecer. Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob Tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em Tua presença e colocamos nossa confiança completamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.